Olá, meu nome é Cleimara Ferreira de Souza Ângeli Ganho e o nome do meu artigo é Análise de inquéritos policiais de violência conjugal em uma delegacia especializada no atendimento à mulher vítima de violência. Temos como coautoras Carmen Rende Campos e Fabiana Pinheiros Ramos. Este trabalho ele é um artigo, da minha dissertação de mestrado. Esse trabalho, então, ele descreve e analisa 185 inquéritos policiais instaurados no ano de 2013 em uma delegacia especializada de atendimento à mulher, uma DEAM, no município de Linhares, referente à violência conjugal, caracterizando aí o perfil dos envolvidos na violência denunciada e o tipo de violência encontrada em tais registros. Linhares é um município de aproximadamente 170 mil habitantes, localizado no norte do estado do Espírito Santo. A mobilização produzida para caracterizar a violência contra as mulheres como um problema social e de saúde pública foi fruto das ações do movimento feminista e de mulheres que se articularam em âmbito nacional e internacional. Até 2012, o Brasil estava na 7ª posição na classificação de feminicídios entre 84 países no mundo, sendo que as estatísticas apontam que a cada 24 segundos uma mulher sofre um espancamento e a cada 2 horas uma mulher morre decorrente de feminicídios no país. O estado do Espírito Santo teve no ano de 2018 uma taxa de 4,9 mortes por cada 1.000 habitantes mulheres, ocupando o 10º lugar no ranking de mortes de mulheres no país. Nesse cenário alarmante de violência, políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher têm sido criadas na tentativa de lidar com esse fenômeno. A Lei 11.340, promulgada em 2006, conhecida popularmente como Lei Maria da Penha, é um dos marcos no enfrentamento à violência contra a mulher, reforçando o papel das delegacias especializadas de atendimento à mulher. As DEANs, então, elas começaram a ser implantadas no Brasil na década de 80, sendo uma experiência inédita no mundo como política social no enfrentamento à violência contra a mulher, atendendo na interseção entre o serviço de polícia e o sistema judiciário. As denúncias realizadas nas DEANs apontam para uma perspectiva de que o Estado, enquanto instituição, é convocado para intervir na relação conjugal, mesmo quando a mulher que sofreu a agressão desiste de dar continuidade ao processo, não responsabilizando seu agressor. A convocação da intervenção do Estado pode ter a função para algumas mulheres de ruptura com o ciclo da violência, mesmo que momentaneamente, na expectativa de uma possível mediação policial junto ao denunciado ou na tentativa de renegociar pactos domésticos ou ainda de barrar de algum modo a continuidade dessa violência vivida. O município de Linhares teve um aumento de 177% da criminalidade entre os anos de 1998 e 2005, medido pelos homicídios ocorridos, porém não apresenta nenhum estudo sobre violência conjugal ou sobre feminicídios, sendo que sua DEAN funciona desde 1990, antes mesmo da implantação da Lei Maria da Penha. Os números de IPs 368 que foram instaurados na DEAN de Linhares no ano de 2013 é relativamente pequeno se comparado ao número de boletins de ocorrência registrados no mesmo período, que foram 1.034. Ou seja, pouco mais de 35% dos boletins registrados foram investigados e o restante foi arquivado sem nenhuma apuração. É importante ressaltar que dos 368 inquéritos instaurados no ano de 2013, somente 207, pouco mais de 56%, foram efetivamente encaminhados à justiça, pois o restante encontrava-se parado na DEAN, por falta de documentos solicitados pelo judiciário. Na pesquisa, então, foram considerados os 185 inquéritos, dentre os 207 disponíveis, por se tratar de violência conjugal, que representa, então, 89% dos inquéritos registrados no período. O reduzido número de denúncias formalizadas em inquéritos policiais evidencia a magnitude dos desafios enfrentados no contexto de uma delegacia especializada de atendimento às mulheres vítimas de violência, que deveria prover as condições para a realização da denúncia formal e sua consequente apuração, conforme determinado pela legislação vigente. Em relação ao perfil dos envolvidos, a violência conjugal ocorre com maior prevalência em mulheres em idade reprodutiva e produtiva, ou seja, entre 20 e 40 anos de idade, com pouca ou nenhuma formação acadêmica, em sua maioria sendo mulheres que não desenvolvem atividade remunerada do lar ou que desempenham atividades remuneradas que não necessitam de formação acadêmica.
A questão relacionada à dependência socioeconômica é apontada por diversos autores como um dos fatores que favorecem a violência, uma vez que a atividade laboral remunerada pode desenvolver nas mulheres maior grau de autonomia, possibilitando a busca por estratégias mais eficazes no enfrentamento da situação de violência. Isso não significa afirmar que mulheres mais favorecidas economicamente ou com maior formação acadêmica não estejam envolvidas em situações de violência conjugal. Essas mulheres têm, em geral, acesso a outros recursos, outras redes de apoio para lidar com a violência, o que gera uma subrepresentação de mulheres com esse perfil nos dados de violências denunciadas em DEANs. Em relação aos denunciados, a faixa etária que apareceu com maior frequência nos registros estava entre 30 e 40 anos de idade, em sua maioria com empregos com baixa formação acadêmica. Considerando os dados sobre a reincidência da violência, conforme relatado pelas denunciantes, na maioria dos inquéritos analisados, os resultados sugerem que a violência está presente na relação conjugal muito antes de chegar a uma denúncia formal na DEAN. Em geral, as mulheres vivenciam uma história de violência, conforme relatado pelos denunciantes, por anos, nas quais a reincidência ocorre por muitas vezes, porém a denúncia não é efetuada em suas primeiras ocorrências, a não ser em casos que envolvam ameaças à integridade física, uso de armas, por exemplo, espancamento ou ameaças mais graves. Já nos casos de reincidência documental, foi possível observar que, em algumas situações, a primeira denúncia realizada estava parada na DEAN e que somente após a nova denúncia junto à delegacia que foi instaurado o inquérito policial. Com relação às formas de violência registradas pela autoridade policial na tipificação do crime, encontrou-se a lesão corporal com maior prevalência dos casos registrados, seguida de lesão corporal com ameaça. Outros estudos, no entanto, indicaram a predominância de violência psicológica, seguida da física e sexual, o que difere do que foi encontrado na DEAN de Linhares. Sobre a violência conjugal, sobre a violência sexual, observou-se também que outras pesquisas apontam índices significativos, o que difere da DEAN de Linhares, o que sugere aí a possibilidade de subnotificação desse tipo de violência. E aí talvez porque, em algumas situações, a mulher entenda que não é violência quando se trata de prática sexual sem consentimento praticada pelo companheiro. Então, a compreensão de que a relação sexual é uma obrigação da mulher faz parte de uma cultura patriarcal e machista ainda predominantes em nossa sociedade. A maior incidência de registros ocorreu em lugares adversos, o que sugere que, em muitos casos, pode ter havido uma exposição pública da violência, levando a mulher a querer registrar o fato. A literatura aponta que quando as mulheres decidem realizar a denúncia formal junto à DEAN, provavelmente ocorreram possíveis agravantes para que essa decisão fosse tomada, tais como a agressão ter ocorrido em espaço público, a agressão ter deixado marcas no corpo, a pressão familiar em realizar a denúncia, o sentimento de preservação dos filhos, dentre outros. A descrição e análise da violência conjugal, bem como a caracterização do perfil dos envolvidos e o tipo de violência encontrada são fundamentais para possibilitar um maior entendimento desse fenômeno. O Brasil se comprometeu com a adoção de políticas públicas de enfrentamento e combate à violência contra a mulher e, de fato, existem tais políticas, porém sua implementação ainda é precária, funcionando de forma tímida nos contextos de proteção, de assistência e de prevenção. Assim, o Estado deve atuar por meio de uma rede intersetorial, com serviços articulados que garantam a proteção necessária às mulheres, com possibilidade de acesso ao trabalho, autonomia financeira, creche escolas para os filhos, moradia, saúde, dentre outros direitos fundamentais. Uma vez que as DEANs são porta de entrada para as denúncias de violência contra a mulher e para o conhecimento das necessidades dos envolvidos, faz-se necessário a implantação de um serviço que de fato atenda ao público que o procura, produzindo encaminhamentos à rede, atendimento qualificado, registro eficiente dos dados que sejam passíveis de análises e escuta dos relatos de violência sem preconceitos ou julgamentos, ou seja, uma escuta qualificada dos profissionais que ali atuam. Tais medidas, em seu conjunto, poderão viabilizar o enfrentamento do fenômeno e possibilitar o rompimento do ciclo da violência conjugal. Muito obrigada.